Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado nós rezemos para que, a partir dessa liturgia, amadureçamos na fé e na esperança da ressurreição dos mortos. Então, que nós possamos celebrar com alegria, fé e esperança. Então, a primeira leitura está em 1 Macabeus, capítulo 6, versículo 1 a 13. 1 Macabeus, capítulo 6, versículo 1 a 13. Naqueles dias, o rei Antíoco estava percorrendo as províncias mais altas do seu império, quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus, tecidos de ouro e couraças, e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia, que fora o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano. Levantaram-se em guerra contra ele. Obrigando a fugir, Antíoco afastou-se acabrunhado e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lísias, tendo sido o primeiro a partir de lá à frente do poderoso exército, tinha sido posto em fuga, e os judeus tinham se reforçado em armas e soldados, graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinham derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém, e tinham cercado o templo com altos muros, e ainda fortificado Betsur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse: "O sono fugiu dos meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo: a que grau de aflição cheguei e em que ondas enormes me debato? Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam, e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram, e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira." Então aqui essa primeira leitura fala pra gente, aqui, né, o rei Antíoco fala assim, né, pelas iniquidades que pratiquei em Jerusalém, com profunda angústia, vou morrer em terra estrangeira. Então, aqui, né, o rei ficou triste, né, ficou agitado, ele caiu de cama, adoeceu de tristeza, né. Então aqui, porque as coisas não saíram, né, do jeito que ele quis, né. Então, e aqui ele fala, né, eu que era tão feliz e amado quando era poderoso, lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam, e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Então ele se arrepende das maldades que ele fez. Então que nós possamos também nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas, né, que nós possamos cada vez mais nos voltar para Deus. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 20, versículo 27 a 40. Lucas capítulo 20, versículo 27 a 40. E chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher, e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos. O primeiro tomou mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher, porque os 7 por mulher a tiveram? Pois que os 7 por mulher a tiveram.
E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhes mais coisa alguma. Então, hoje, os saduceus, a partir da lei do levirato, propõem uma questão a Jesus para tentá-lo, tentar ridicularizá-lo e colocá-lo em situação embaraçosa. A sua pergunta demonstra uma concepção materialista da ressurreição, limitando-se a uma mera continuação da vida terrena. Uma mulher viúva de 7 irmãos sucessivamente será esposa de quem na ressurreição dos mortos? Então, a resposta de Jesus revela a total novidade da vida dos ressuscitados. Não se trata de simples reprodução da vida neste mundo. As pessoas serão iguais a anjos, significando que participarão da vida divina, eternizados e glorificados pela ressurreição, sem possibilidade de conhecer a morte outra vez. Então, para calar de vez os saduceus, Jesus argumenta a partir das Escrituras, citando uma passagem de Pentateuco, única parte das Escrituras aceita pelos saduceus. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então, assim como o Deus dos patriarcas é Deus dos vivos, não dos mortos, o Senhor é o Deus de todos quantos vivem para ele em estreita comunhão, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.